Muito bem, já está gravando. Hoje a gente vai falar um pouquinho de modelagem, porém nós vamos dar um passo adiante para a obtenção da solução. Lembrando que a gente já fez a modelagem, nós já fizemos a obtenção pelo método gráfico, que era a junção de duas partes, tanto o gráfico em si, quanto o método analítico, que identificava todos os vértices da região viável e verificava qual que era o maior ou o menor valor, dependendo se eu queria maximizar ou minimizar a função objetivo, certo? Interajam sempre comigo aqui para eu saber se eu estou falando e está todo mundo alinhado, tá? Não tem problema nenhum. Então, a gente já viu uma possível solução, que é o método gráfico. Obviamente que a gente viu que é extremamente limitado, tá? E nesse método gráfico, a gente viu que existe uma solução analítica, que basicamente é eu ficar resolvendo iterativamente sistemas de equações lineares, porque são, quando a gente pega duas restrições, a gente vê que as duas restrições, como são retas, ou no caso de duas variáveis, né? No caso de três variáveis, são planos, no caso de mais variáveis, são hiperplanos. Então, o cruzamento dessas restrições vão me gerar pontos, vértices, né? Obviamente que se eu tenho duas variáveis, eu pego duas equações, faço um sistema de duas variáveis, duas equações e eu encontro um ponto. Se eu precisar, se eu tiver um modelo com três variáveis, eu tenho que pegar três restrições, que daí fica um sistema linear de três variáveis, três equações, resolvo isso, vou encontrar uma única solução, né? Sistema possível e determinado. Caso, obviamente, nenhuma das restrições seja linearmente dependente uma da outra. Mas se for três restrições linearmente independentes, como é o que a gente está procurando sempre, vai ter, então, para três variáveis, três equações, eu resolvo. Quatro variáveis, bom, quatro restrições. Muito bem. Aí vou resolver um problema de 4 por 4. Já começa a não ficar tão fácil. Se vocês lembrarem um pouquinho aí do ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, a gente começa a resolver sistemas lá na sétima série, hoje oitava, né? Na transição da sétima para a oitava. A gente começa a ver equações lineares. E aí depois a gente começa a resolver sistemas lá em algumas escolas no primeiro ano, em algumas escolas no segundo ano do ensino médio. E quando a gente faz uma 4x4, já não é fácil. Já não começa a ficar tranquilo, porque eu tenho que usar ou um método de Lagrange, ou eu tenho que começar a fazer o pivoteamento, o escalonamento. Não sei se vocês lembram disso. Lembram ou não? Você pega o sistema, vai escalonando isso até sobrar uma variável só. Então, você zera toda a tua matriz, a diagonal inferior, né? Vamos dizer, a parte de baixo da matriz, assim, da diagonal principal para baixo. A gente zera tudo aquilo ali através de um sistema chamado pivoteamento, até isolar a última variável. Isola a última variável por substituição, acha esse valor, substitui em cima, acha o valor, substitui em cima e assim por diante. Beleza. Até aí, legal. Só que se eu for fazer 5 variáveis, 6 variáveis, 7 variáveis, o processo de escalonamento é um processo que implicitamente eu estou fazendo passos de uma inversão de matriz. Então começa a ficar muito pesado esse processo computacional. Nós temos modelos hoje, modelos simples, modelos aí dissertações, mestrados com 200, 300, 400 mil variáveis. Fazer um processo de escalonamento com 300 mil, 400 mil variáveis, 1 milhão de variáveis, com certeza absoluta não vai aguentar. Então, para isso, a gente usa o que o Dutch fez lá em 41, que foi o simplex. Tá? Então, o nosso objetivo hoje é conseguir pegar o modelo, colocar ele na forma padrão, lembrando que o simplex ele só é aplicável quando o modelo está na forma padrão, e aí a gente já vai lembrar, peraí, professor, então
se já está no modelo padrão, se as minhas restrições são de desigualdade, ou de menor igual, maior igual, ou seja, são inequações. Para cada uma dessas, eu tenho que lançar mão de uma variável de folga, né? Seja de falta ou de excesso e de folga. Ou seja, aquele meu modelo com duas variáveis e duas restrições, se as duas restrições são de desigualdade, já vai passar para ser um modelo de 4 variáveis. Bom, já não dá para fazer pelo método gráfico analítico de uma maneira simples. Então, a gente precisa usar um algoritmo mais eficiente, tá? E é isso que o Dansky fez, foi o Simplex. Uma vez que a gente coloca o modelo na forma padrão, nós criamos o que nós chamamos de forma tabular, não? O Simplex, ele é dado para nós basicamente de duas formas, tá? A forma tabular, que é o que nós vamos ver hoje, e o Simplex revisado, que é uma forma matricial, vetorial do Simplex, onde a gente vai trabalhar só com aquilo que importa no momento. Com o tempo a gente vai aprender isso, mas isso é lá na aula 7 ou 8 lá. Então, agora é compreender todos os elementos do quadro Simplex, porque ele é o que dá a base para a gente compreender todo o resto, tá? Qual que é o nosso objetivo principal? E isso eu vou tentar fazer a partir de agora sempre, toda aula. Qual que é o nosso objetivo principal? É compreender lá na frente, quando eu estiver resolvendo um problema de programação linear inteira mista, tá? Um PLIN, né? Ou um MILP em inglês, lá, Mixed Integer Linear Programming. Quando eu estiver lá na frente, onde eu tenha variáveis contínuas, variáveis inteiras, variáveis binárias, eu estou resolvendo lá, vai ter um processo chamado Branch and Bound, isso é outra matéria, mas eu tenho que estar consciente que eu vou chegar lá, e um nó dela vai ser um nó, eu vou resolver as variáveis, elas todas contínuas, tá? Sem preocupar se a variável é inteira, binária, etc. Lá nesse nó, perdão, vai ter uma resposta, e eu vou ter que identificar se a variável resposta que tem ali, ela deveria ser inteira, ela é ou não é inteira. Se ela for inteira, eu vou ter uma solução viável. E eu vou ter que identificar se essa solução é a ótima ou não é a ótima lá no binário, lá no inteiro. Tem todo um processo que a gente vai aprender durante a disciplina. E aí, quando eu sei, olha, ainda não é a solução ótima, eu preciso continuar fazendo essas iterações. O conceito que eu vou usar é o conceito que eu vou ver agora no quadro. Eu vou ter que identificar quem é o nós chamamos de base, ou seja, quais as variáveis que, feita uma combinação linear, naquele momento, me dá um conjunto solução viável, ou seja, em qual vértice que eu estou, como é que isso impacta em todo o algoritmo do Simplex, e o que para onde, qual direção que eu tenho que ir. E aí, essa direção que eu tenho aqui vai ter toda uma teoria dual primal, que nós vamos ver fora a aula que vem na outra, vamos começar a ver isso, que vai me garantir assim, olha, quando acontecer tal condição, essa solução é a ótima. Isso a gente vai identificar no quadro Simplex. Os elementos para fazer toda essa identificação, todo esse mapeamento, eles estão no quadro Simplex. Lá eu consigo colocar e enxergar tudo. Isso significa que, se neste momento agora, nós entendermos com bastante calma o primeiro passo da solução do Simplex, que é o quadro, a chance de a gente entender lá na frente toda a teoria de dualidade, todos os teoremas forte e fraco de otimização ou de programação linear, entender lá em programação inteira o branch and bound, aumenta absurdamente. Então, os elementos do quadro Simplex, eles são essenciais para toda essa dinâmica. Tá? Geralmente eu faço isso na mão. Geralmente eu faço isso no quadro na mão. Eu vou continuar fazendo na mão, porém, para facilitar os cálculos, eu vou fazer no Excel. Tá? Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu faço na mão, porém no Excel, para não ter que ficar fazendo continha sem no papel ali, para a gente não perder tempo com isso. Tá? E vou lançar um desafio para vocês no final da aula hoje, beleza? Então, vamos lá.
Muito bem. Vamos pegar um exercício aqui desse livro mesmo, tá? Vamos ver se eu acho aqui. O primeiro de 2 variáveis ou 3 variáveis que aparecer, eu vou fazer. Vamos pegar aqui. Muito bem. Cadê o modelo? Cadê o modelo? Ô, Jesus. Vou pegar um da lista de exercício aqui da lista. Pronto. Vamos fazer esse primeiro aqui, ó. Beleza. Vamos fazer, ver se tem um anterior aqui que eu não quero com igualdade nesse momento. Cadê? Cadê o modelo aqui desse primeiro que eu quero aqui? Tá aqui. Um pouquinho. Tá aqui. Beleza. Demorou um pouquinho, mas achamos, tá? Então, vamos olhar esse exercício aí. A forma original do modelo é aquela ali, ó. Maximizar, tá? Maximizar z igual a 3x mais 5x, 3x1 mais 5x2, sujeito a x1 menor ou igual a 4, 2x2 menor ou igual a 12, 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18. Muito bem. Vou fazer o seguinte, vou pegar esse cara aqui, vou colar ele num cantinho e vou deixar ele aqui para nos ajudar. Vamos pegar o nosso pente aqui. Ligar a nossa canetinha. Vamos lá, tá aqui. Tá? Então vamos lá, gente, olha só. Para fazer o gráfico aqui, então vamos fazer primeiro o gráfico dessa solução, tá? Não vai ficar lá essas coisas, tá? Mas vamos tentar fazer aqui o gráfico, tá? E aí a gente depois faz o primeiro passo. Primeiro vamos entender a resposta. Lembrando que o método gráfico eu vou definir as restrições lá. Primeiro x1, lembrando, né, que aqui eu tenho x1 igual a 4, transformo tudo em igualdade, lembram disso? Então, x1 igual a 4, aqui eu tenho x1 por x2, né? Então, vamos fazer aqui uma medida mais ou menos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, mais ou menos, tá? x1 igual a 4, então significa que x1 igual a 4 é uma reta horizontal. Então, vamos fazer aqui uma super reto, por sinal, né? Vamos apagar aqui que tá feio isso aqui. Então, vamos voltar aqui. Fazer mais fininho que fica melhor. Muito bem. Então, essa aqui é a nossa restrição 1, tá? Lembrando que é assim que a gente faz o método gráfico, tá? Restrição 1. Eu quero x1 menor... Vocês estão vendo o mouse aí, né? x1 menor ou igual a 4.
Ou seja, eu quero que seja daqui para esse lado. Ou seja, toda essa região para cá, ela é a região que me interessa. Na nossa restrição 2, eu vou ter 2x2 igual a 12, ou seja, x2 igual a 6. Então, x2 igual a 6, aqui é a minha linha, aqui é o 4, aqui é o 6. Como é menor, né? O 0, por exemplo, está aqui, tá? Então, significa que é daqui para baixo. Essa aqui é a minha restrição 2. E a minha restrição 3 aqui, perdão, é 3x1 mais 2x2 igual a 18. Colocar 2 pontos qualquer lá. Por exemplo, quando o x1 é 0, quanto que vai valer o x2? 9. Se o x2 é 0, o x1 vale 6. Não é isso? Então, o 9 vai estar 7, 8, 9 vai estar mais ou menos aqui. Deixa eu colocar aqui um pontinho aqui em cima. O 6 vai estar aqui. Eu tenho uma restrição que passa mais ou menos aqui. Tá? Essa é a minha restrição 3. Para que lado que ela é? O ponto 0, 0 satisfaz isso aqui? 0 mais 3 vezes 0 mais 2 vezes 0 é 0, é menor que 18, sim. Então, é daqui para cá. Ou seja, essa região aqui é a minha região viável. Beleza? Uma breve revisãozinha aí do método gráfico. Ou seja, nós temos alguns pontos. 0, 0, ponto A, ponto B, ponto C, ponto D e ponto E. Tudo bem? Então, agora vamos vir para cá. O ponto A é o 0, 0. O ponto B, eu já sei, que é o 4, 0. O ponto C, eu sei que é a interseção de duas retas. A reta 1 e a reta 3. Ou seja, x1 igual... que não está funcionando hoje legal. Igual a 4. E a reta 3, que é 3x1 mais 2x2 igual a 18. Muito bem. O ponto D é a interseção da restrição 2 com a 3, ou seja, x2 igual a 6 e 3x1 mais 2x2 igual a 18. E o ponto E a gente já sabe qual é, que é o 0 e 6. Beleza? Muito bem, de cada um deles, eu consigo definir o meu Z aqui, vou calcular direto, tá? Então, o 0, 0 no Z aqui vai dar 0. No ponto, o Z do ponto A, o Z do ponto B. Ah, já descobri por que está falhando. O Z no ponto B vai dar 4 e 0, 3 vezes 4, 12, mais 5 vezes 0, então é 12. Esse ponto aqui, quem que é? X1 é igual a 4, vai ser 12, passa para cá, 18 menos 12 é 6, 2x2 igual a 6, x2 igual a 3, então é o nosso ponto 4 e 3. 4 e 3, substituindo ali, 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 3, 15, 12 mais 15, o Z, aqui eu escrevi X, mas é Z, né? O Z no ponto C é igual a 27, é isso que eu falei? Me corrijam aí. 4 vezes 3, 12, 5 vezes 3, 15, 27. Me ajudem aí no raciocínio, tá? O ponto D
é o 6, então 2 vezes 6 é 12, 18 menos 12 dá 6, 3x1 igual a 6, x1 igual a 2. Então, o nosso ponto D aqui é o ponto 2 e 6, que aí o meu Z no ponto D vai dar 36. 36. 3 vezes 2 dá 6, 5 vezes 6 dá 30, 36. E, por final, o Z do meu ponto E é 0, 3 vezes 0 é 0, mais 5 vezes 6 é 30, ou seja, 30. Ou seja, a nossa solução ótima, lembra que ganha um asterisco, é o ponto D. Essa aqui é a nossa solução ótima, tá? Como é que a gente sabe disso? Olhando para o nosso gradiente. Ó, se a gente olhar para o gradiente, tá aqui o pontinho. Quem que é esse ponto aqui? É o 3 e o 5, lembrando disso. Ó, o gradiente, o gradiente de Z nada mais é do que os coeficientes da função objetivo. Lembraram disso? 3 e 5. Então, eu tenho aqui essa direção. Isso aqui é o gradiente de Z. Então, se a gente for seguindo paralelas com esse cara aqui, né, eu vou fazer de uma outra cor. Vamos mudar a cor aqui, vermelhinho. Agora o bicho pega, hein? Fazendo perpendiculares. Pode falar. Só uma coisa que eu não lembro, o senhor provavelmente já respondeu em outra aula que eu achei do senhor, mas por que a gente pode ir logo testando os 2 pontos que o gradiente já indica, ou eu tenho que sempre passar por todos os vértices? Vou te responder a tua pergunta com o teu olho. Olha esse gráfico que eu acabei de fazer. Você acha que é confiável? Tá respondido? Tá respondido, obrigado. Não dá para confiar na nossa mão, né? Uhum. Então é por isso. É por isso que no método analítico, dentro do método gráfico, a gente acaba usando todos os pontos justamente para você garantir que todos os candidatos à solução ótima foram explorados. Tudo bem? Obrigado. Muito bem. Olha só, nós já entendemos agora. Professor, Pode falar. Professor, Pode falar. Desculpa atrapalhar, mas é que eu sei, tudo bem, eu tô com a ideia de mostrar como se resolve, mas é que essa reta que você fez aqui, ó, que gerou esse vértice D, que cortou essas outras 2 retas que são constantes, ela teria que passar pelo 6, ali, ó, porque o primeiro até você marcou ali, ó, tem que cortar no Y, no 6 e no 0, e 0 e 9, não é? Aqui? É. Veja, isso aqui são as curvas de nível, tá? As curvas de nível são perpendiculares ao gradiente, não esqueça disso, e elas são infinitas. Ela vai indefinidamente para lá e indefinidamente para cá. São infinitas, tá? Tá, então, tá bom, mas é que meu gráfico bem diferente é que meu gráfico bem diferente do seu. Como assim? Por Mas quê? tudo bem. Na reta, essa reta de 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, deu diferente. Mas tudo bem, deixa. Depois eu avalio, então, o que eu fiz aqui. Por isso que eu disse, não dá para confiar no gráfico feito à mão no Paint, né? Ah, tá. Não, tudo bem, tá. Não esqueça que eu estou usando uma tábua aqui de online, desenhando com uma canetinha online no Paint. Então, me dá um desconto aí. Tá bom. Tá bom? Mas a gente viu que é isso mesmo, tá? A resposta ótima aqui é o D, é o 36, é o valor que maximiza a função do objetivo. Então, ele pode estar tortinho e tal, mas é isso mesmo. Ele vai chegar à última curva de nível a favor do gradiente, porque eu quero maximizar. Não esqueçam disso, eu quero maximizar. Então, eu vou fazendo curvas de nível, que é perpendicular ao gradiente, a favor do gradiente, ou seja, na direção do gradiente,
até eu encontrar a última curva de nível que vai interceder apenas em um vértice, caso a solução seja única, que é o caso aqui. Então, ele vai interceder a última curva, ele vai interceder no ponto D, sim, tá? Pode estar um pouco torto para lá ou para cá, mas vai acontecer isso. O analítico aqui, e aí agora até justifica a pergunta do Maurício, né? Putz, mas o meu gráfico tá dando ali, será que se eu explorasse o D e o C não dá? Não, se eu estou fazendo um gráfico torto e o ótimo seria o E. Mas analiticamente, eu analisei todos eles e vi que o ótimo realmente é o ponto D. Tá? Beleza? Muito bem. Muito bem. Então, uma vez que a gente já sabe, já entendeu tudo isso, agora vamos escrever aqui a forma padrão. Forma padrão. Lembrando que a forma padrão tem 4 condições. Qual que eram as 4 condições? 1, 2, 3, 4. Função objetivo de maximizar. Ah, professor, mas lembra que você falou que podia ser maximizar ou minimizar? Realmente pode, não tem problema nenhum. Basta multiplicar por -1. Mas vamos usar como padrão para nós maximizar para facilitar a nossa tabela. Qual mais que era? Alguém fala aí no microfone. Me ajudem. O B não negativo? É isso que eu ia Exatamente. falar, B não negativo. Como que era o nome do Bzinho? É o termo independente, isso? Tecnológica? Não, você não, não. Ah, tecnológica é o A, né? Isso. R. É o H. RHS. Isso. Não posso esquecer Verdade. esse nome, tá? A gente usa bastante demonstração usando essa terminologia do RHS depois. O que mais? Então, o Bzinho não negativo. Tem mais 2 aí. É tudo igualdade? Não. É tudo Isso. igualdade? Sim, restrição de igualdades As restrições. e as variáveis não negativas também. Perfeito. As restrições de igualdade. E a minha variável também não negativa. Se eu tenho essas 4 condições, eu estou na forma padrão. Beleza? Muito bem, então vamos colocar esse cara. Já a função objetivo já está em maximizar. Beleza, não tem problema nenhum. Posso repetir. Maximizar Z é igual a 3x1 mais 5x2. Muito bem. Sujeito A. Não sei porque hoje não está funcionando direito isso aqui. Sujeito A. Muito bem. Restrições, vejam que todas elas são de menor ou igual. Tá? Todas elas são de menor ou igual. De propósito, isso porque quando não acontece isso, a gente tem a nossa segunda parte da aula de hoje, tá? A segunda e a terceira, tá? Restrição de menor ou igual, eu vou colocar uma variável aqui, que é uma variável de folga, certo? Lembrando, olha só, a minha restrição de menor ou igual, então, aqui está a restrição, aqui está, por exemplo, de 0 a 4, e a minha restrição é um pedacinho. Está faltando aqui. Então, eu acrescento uma variável para completar esse pedaço. Na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, dependendo do teu ponto de vista, isso aqui vai ser 0. Então, eu vou colocar lá, ó, x1. Eu tenho x1 e x2, então eu vou ter mais um x3, igual a 4. Agora a segunda. 2x2, outra restrição, outra variável, mais um x4 igual a 12. E 3x1 mais 2x2, mais uma restrição, mais uma variável, mais um x5 igual a 18. E agora eu vou ter aqui, vou colocar aqui no cantinho, de x1
até x5, todo mundo é maior ou igual a zero. Max, o RHS é positivo, todas as restrições são de igualdade, porque eu abri mão, eu lancei aqui as variáveis de folga, e todas as variáveis são maiores ou iguais a zero. Beleza? Beleza. Pessoal, uma pausa de 5 minutinhos aqui. Vou parar até de gravar aqui a primeira parte. 5 minutinhos para eu preparar o outro quadro aqui para a gente fazer, passar para o quadro, tá? Só um pouquinho.